Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar aqui mais um dia reunidos, nesta quinta-feira, dia 18 de março, para juntos meditarmos o Santo Evangelho, que são para nós palavras de vida eterna, palavras de salvação. E hoje, o Evangelho que a liturgia da Santa Igreja nos propõe está lá no livro de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Vamos juntos só começar rezando, Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vamos para o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não pensei que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, E lendo esse evangelho, que está lá em João, lembro muito, do prólogo de São João, que fala justamente desse Cristo, que vem a nós, mas que não é acolhido, que não é recebido. Na verdade, em vários trechos, do evangelho, especialmente do evangelho de João, nós vemos isso, O Cristo que vem, mas às vezes por sua palavra ser dura, às vezes por ele não corresponder àquilo que o nosso coração humano cria como expectativa de um Salvador, de um Deus. Nós muitas vezes queremos projetar em Deus aquilo que nós esperamos e não queremos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, Então, leio aqui também, aproveitando para vocês, essa parte do prólogo de São João, que ele fala assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz.
O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, essas são para nós, né, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, pessoal, a gente vê muito assim Jesus se dirigindo, na verdade, a pessoas, né? Ele fala logo no início que eram judeus, pessoas que conhecem a fé, pessoas que têm uma vivência prática, né, da fé, que conhecem a palavra, mas que mesmo com tudo isso ainda têm um coração fechado, né? Lembro muito daquela parábola do semeador, né? O semeador que sai semeando, encontrando diversos terrenos, e aqui, né, são pessoas, né, como muitas vezes nós também acabamos sendo, que mesmo recebendo aquela palavra, elas não permitem que a palavra realmente penetre, que a palavra crie raízes, que a palavra venha ali desalojar aquilo que está, mexer no que está quieto, né? Não permitem que a palavra crie, encontre morada no coração, que transforme, que converta, né? Nós muitas vezes somos estes também, né? Que tem ali um grande amor, né? Pelo comodismo, né? Por uma religiosidade que não mexa com as nossas estruturas, né? Que não nos inquiete, que não mexa com a gente, né? Mas essa não é a fé, né, que Cristo nos propõe, né? Cristo, ele é o Deus encarnado, né? Ele é um Deus que assume a nossa carne, que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que toca na nossa realidade e que transforma essa realidade, né? Então a gente não tem como querer viver uma religiosidade fora, né, na superfície, mas que não crie raízes, vai ser simplesmente ali, né, jogar pérolas aos porcos, né? Vai ser simplesmente ali palavras e palavras e palavras, né? E Jesus, ele é muito claro quanto a isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas pregamos em teu nome, Senhor, mas expulsamos demônios em teu nome, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço, porque você não me deu morada, né? Eu bati na tua porta, eu pedi entrada e você não me deu morada. Então, nós, né, precisamos ter muita atenção com isso, né, com essa exortação que Deus vem nos fazer hoje, porque também nós muitas vezes temos a nossa fé assim, né? Temos a nossa fé, a nossa espiritualidade, temos nossa vivência prática, né, as nossas devoções, baseadas não em Deus mesmo, mas nas coisas de Deus, né? Não naquilo que é o centro, que é o principal, que é o essencial, aquilo que não pode faltar, que é Cristo, mas naquilo que é periférico, né? Que é acessório, que nos aponta Cristo, mas que não é Cristo, né? Às vezes é a comunidade, às vezes é a comunidade de vida, às vezes são os projetos, são os grupos, são as casas de acolhimento, são as minhas devoções pessoais, são as minhas práticas, os meus rituais, ou às vezes até mesmo a minha vida sacramental, às vezes a própria palavra de Deus, a liturgia, né? E às vezes a gente esquece que todas essas coisas boas, santas, né, existem para nos apontar o essencial, o único que não pode faltar, que é Cristo. Cristo, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos em missão com o Ministério Kyrios Dei, né? E lá para acontecer um problema lá com o som, e foi preciso no meio da apresentação, né, ali da missão,
ser tirada a bateria, né? E um irmão nosso, o Alencar, que era o baterista, né? Ele disse, não, meu irmão, tudo bem, pode pegar, leve a bateria, não tem problema, né? E aquelas pessoas da organização do evento ficaram ali super constrangidas com aquela situação, pedindo mil desculpas. E o Alencar ali, com certeza, ali cheio do Espírito Santo, disse, meu irmão, calma, eles só levaram a bateria. A gente tinha que se preocupar se eles tivessem levado a Cristo. É exatamente isso. Cristo é o que não pode faltar. O que é periférico, o que é acessório, pode faltar, mas o principal não pode faltar. Então, assim, quando a gente olha aqui, né, para essa palavra, né, para esse evangelho e para tantos outros evangelhos que mostram Jesus ali falando com os judeus, a gente às vezes pensa, né, dos judeus, mas como é que esse povo não percebeu Jesus, né? Como é que eles ficaram ali apegados a tantas coisas, a leis, a regras, a preceitos, a expectativas que eles tinham e não se abriram para perceber Deus ali, diante deles, em corpo, sangue, alma e divindade, o próprio Cristo, o Messias, né? Mas às vezes a gente cai nesse pecado do julgamento e esquecemos de perceber, né, a trave que está no nosso olho, né? Que nós também fazemos isso hoje, porque muitas vezes, né, não é da mesma forma, mas é o mesmo sentido. Sempre que Deus nos interpela ali, sempre que a vontade de Deus contraria a nossa, às vezes a gente tem essa mesma reação do povo judeu de se apegar. Aquilo, não, isso aqui Deus não pode tirar, né? Às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, nós vamos permitindo que Deus entre, desde que Ele não nos tire do lugar, não mexa no que está quieto. Muitas vezes vamos viver numa religiosidade de aparências, mas que não converte, que não dói, que não poda, que não transforma o nosso coração. Nós não permitimos que o semeador lance a sua semente numa terra fértil, né? Que aquela semente possa criar raízes profundas, né? Possa ir realmente transformando o nosso coração. Queria ler aqui para vocês, aqui agora a gente já chegando nessa parte final, um trecho do livro O Irmão de Assis. São Francisco falava assim: é a linguagem dos quartéis. Poder, conquista. As minhas palavras são outras. Manjedoura, presépio, calvário. No fundo, é o instinto de dominar e de prevalecer. Nós dizemos que é preciso levantar grandes conventos para pôr a multidão dispersa sob ordem e disciplina, mas no fundo, o que acontece é que ninguém quer parecer destituído de poder. Dizem que é preciso cultivar a ciência para prestar um serviço eficaz. A verdade é que temos vergonha de parecer ignorantes. A igreja precisa de ferramentas de poder, dizem. A verdade, porém, é que ninguém quer parecer destituído de poder. Nós dizemos que Deus deve estar por cima, deve predominar, mas somos nós quem queremos estar por cima e predominar. E para isso subimos no trampolim do nome de Deus. Deus nunca está por cima, está sempre abaixado para lavar os pés dos seus filhos e servi-los, ou está pregado na cruz, mudo e impotente. Somos nós que agitamos nossos velhos sonhos de onipotência, projetando-os e mistificando-os com os direitos de Deus. Dizem que é preciso se preparar intelectualmente para levar as almas para Deus. Que Deus? É bem capaz que Deus seja mais glorificado se nos apresentarmos no púlpito balindo com as ovelhas. Exclamamos o nome da ordem, os interesses da igreja, a glória de Deus, e identificamos o nosso nome com o nome da ordem, os nossos interesses com os interesses da igreja, a nossa glória com a glória de Deus. No fundo, a verdade é esta: ninguém quer parecer pequeno e fraco. Apesar das frases retumbantes, nós temos vergonha da manjedoura, do presépio e da cruz do Calvário. O Senhor não nos chamou para pregar brilhantemente o mistério da cruz, e sim
para vivê-lo humildemente. Meus irmãos, agora nesse momento final da nossa meditação, à luz de tudo isso que Cristo, foi nos falando, que São Francisco nos falou também por ação do Espírito Santo, Jesus vem nos exortar hoje. Será que a palavra de Deus também ainda não encontrou essa morada no nosso coração? Será que nós estamos escolhendo ficar não com Cristo mesmo, mas com todo o resto, com aquilo que não nos interpela, aquilo que não nos incomoda? Será que a gente está como Filipe, que mesmo já caminhando há muito tempo com Jesus, disse um dia: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus lhe responde: há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Será que hoje Jesus está falando isso para mim, para você? Há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheceste, Filipe. Não me conheceste, não conheceste o meu coração, não conhecestes ainda o meu sentimento, não conheceste ainda as minhas preferências, a minha vontade. Você não se permitiu ainda se dobrar a mim. A minha vontade para ti, meu filho, é somente amor. Não tenhas medo. Eu não te tiro nada, eu te dou tudo, mas eu preciso de um coração disponível. Que Nossa Senhora, aquela que se dispôs inteiramente a Deus, que se colocou como escrava do Senhor, nos ajude a também nós sermos todo de Deus, inteiramente de Deus. Junto nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.